nós falamos aqui com muita regularidade. Essa semana em especial, a questão do marco temporal a ser julgado no Supremo Tribunal Federal Brasileiro a partir desta quarta-feira. Há muita preocupação, sem dúvida, sobre essa questão e é por isso que nós recebemos, mais uma vez aqui em nossos estúdios, a advogada Luana Ruiz, nossa convidada aqui no Agricultura BR. Luana, um prazer tê-la conosco mais uma vez. Infelizmente, para falar de um assunto tão tenso quanto esse. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu agradeço mais uma vez esta oportunidade. E realmente é um assunto tenso e, por incrível que pareça, depois de nós já termos debatido tantas vezes, eu nem sei quantas vezes nós conversamos sobre isso aqui neste canal, hoje eu estou nervosa, eu estou aflita. E eu gostaria, Fabiano, de nós virarmos um pouquinho essa fita, ou virarmos a página, lermos o outro lado da mesma página. Não vamos mais falar de direito. Ouviu agora, acabou de falar o Aldo Rebelo, foi relator do Código Florestal, tem uma sensibilidade com a questão do marco temporal, defende de forma muito racional essa questão, mas eu acho que nós precisamos entender um pouco os bastidores, porque se nós pararmos para pensar, o que está na pauta amanhã do STF não é o direito, é a política. Porque na questão do direito, na questão do ordenamento jurídico pátrio, nós temos uma Constituição que defende o direito de propriedade. Nós temos um ordenamento jurídico que prima pela segurança jurídica. E nós temos o artigo 231 que garante o direito territorial indígena. Então não existe conflito jurídico, porque nós também temos no Estatuto do Índio a previsão das reservas indígenas, ou seja, aquilo que não pode ser terra indígena nos termos do 231 da Constituição, prevalecendo o marco temporal, pode ser garantido aos índios pela criação de reservas indígenas. Todos nós já estamos dentro do ordenamento jurídico. Dentro do direito existe harmonia, porque o direito, pelo marco temporal, pelo artigo 231 da Constituição, com base no marco temporal, pelo artigo 5º da Constituição, que garante o direito da propriedade privada, e pelo Estatuto do Índio, que prevê a possibilidade de reservas indígenas, o ordenamento jurídico nos abraça, a todos nós. O marco temporal recepciona, sim, tanto os indígenas quanto os produtores rurais. É uma questão que já é organizada, Luana. Totalmente organizada, por isso que eu te digo, vamos ler o outro lado desta página agora. Não é direito, não é questão legal nem normativa, é política. Nós estamos aqui tratando de política e eu vou me reservar o direito de me ater ao voto do ministro Edson Fachin, que havia sido apresentado naquele primeiro julgamento que estava pautado para ser virtual no dia 11 de junho, acabou não ocorrendo, porque eu não sei se ele vai repetir o mesmo voto, eu não sei o voto dos outros ministros, então por uma questão até de segurança da minha parte, porque hoje o Supremo já criou um novo crime, que é o crime de opinião. Então também é preciso nós termos muita atenção no que vamos dizer aqui. Então por uma questão até de segurança da minha pessoa, vou me resguardar e me garantir o direito de falar apenas daquele voto do ministro Edson Fachin, que foi apresentado e que não sabemos se será reapresentado ou se ele vai mudar alguma coisa daquele voto. Mas com todo respeito, o voto é político, o voto não é jurídico. O voto, inclusive os indígenas precisam prestar muita atenção, aqueles que são contra o marco temporal e defendem o indigenato e aplaudem o voto do relator ministro Edson Fachin, estejam atentos. Porque aquele mesmo voto, ele impõe limites à exploração econômica das terras indígenas, como se os indígenas tivessem que viver na produção para mera subsistência, vedando a produção de excedente para comercialização. Ora, índio não pode ganhar dinheiro? O que significa? Como incapazes, né? Como incapazes. O que significa? Significa que essa discussão é uma discussão de base comunista, de bandeiras vermelhas da esquerda que querem nada mais do que limitar, do que acabar, do que aniquilar a propriedade privada. É um processo de estatização da propriedade privada, não é um processo de defesa dos direitos dos indígenas. Luana, eu lembro parcialmente do voto do ministro Edson Fachin, e aquele voto, quando eu li pela primeira vez, a impressão que eu tive é que ele era extremamente ideológico.
dentro daquela linha que o Fachin segue, estava coerente com aquilo que ele já tinha em outras oportunidades também decidido. Mas muito dentro dessa política indigenista que muita gente no Brasil, uma parcela pequena, mas um grupo muito coeso, tanto que conseguiram, através de várias circunstâncias, encher Brasília. Brasília tem grupos de indígenas em toda a cidade, esparramadas, mas que algumas pessoas acreditam mesmo, e que está muito ligado àquilo. Parece uma interpretação pura, sem considerar as outras vozes da própria sociedade. O que a política indigenista precisa é uma libertação. Libertação das amarras dessa ideologia socialista e comunista. Nós precisamos de uma política indigenista genuína, que garante aos índios uma autossubsistência, independência do poder público, independência das cestas básicas. Os indígenas e aqueles que vivem próximos às aldeias sabem como funciona. Não precisamos ir longe. Raposa Serra do Sol, um dos casos mais emblemáticos no Brasil, eu pergunto: como estão os índios na Raposa Serra do Sol? Como estão os indígenas de Roraima? Tem dignidade? Tem independência? Tem autossubsistência? Ou estão lá à míngua, necessitando, dependentes do governo? Até quando? Então, nós precisamos de políticas públicas indigenistas, sim, mas ao arrepio dessas correntes, dessas políticas de esquerda que buscam eternamente escravizar e condicionar as pessoas a serem dependentes do governo. Quanto maior o governo, menor as liberdades. E nós precisamos primar pelas liberdades, inclusive dos indígenas. Por isso a necessidade de uma transformação dessas políticas indigenistas, porque são políticas de aprisionamento. Luana, ao que parece, muitos defensores dessas políticas indígenas e que estão à frente de instituições, de associações, de representações, que inclusive atuam com recursos financeiros que já foram do governo brasileiro, mas que vêm de diversas nações diferentes, eles acreditam, né, por algum motivo ou outro, mas que o índio tem que ficar tutelado, eternamente tutelado pelo governo e principalmente passando pela gestão deles. E isso só trouxe pobreza. Nós vemos pobreza nas aldeias, nos grupos indígenas, principalmente aqueles que estão mais próximos às cidades, porque o sonho dos indígenas também é participar dessa sociedade como um todo, aparentemente. Fabiano, ontem eu estava conversando com um colega advogado, o Dr. Flávio, do estado da Bahia, e estava olhando, dando uma olhada justamente nos autos desse recurso extraordinário que está na pauta do Supremo amanhã, que vai rediscutir o caso Raposa Serra do Sol, mas na verdade o que estará sendo rediscutido ou discutido ali é a estabilidade ou instabilidade da propriedade privada, porque, como eu disse e demonstro tecnicamente, o marco temporal garante sim a preservação dos direitos territoriais indígenas. E estávamos conversando, eu olhando o processo e me deparei com uma petição. E essa petição, ela era uma petição conjunta dos órgãos, das entidades que representam o indigenato. Porque todos sabem, a dicotomia ali é, de um lado, indigenato, tudo pode ser terra indígena e acaba com o direito de propriedade, e de outro lado o marco temporal, que abraça sim e acolhe o direito territorial indígena ao lado da possibilidade de criação de reservas e ao mesmo tempo acolhe e garante a segurança jurídica e a estabilidade do direito de propriedade. Então esses são os dois pontos. E me deparei então com esta petição, com várias entidades, com todas as entidades que defendem o indigenato. E quais são essas entidades? Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Instituto Socioambiental, ISA, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, Coordenação das Associações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Associação dos Juízes pela Democracia, AJD, Greenpeace, CTI, Centro de Trabalho Indígena, Atiguaçu, Guarani Kaiowá, que é dos indígenas aqui do Mato Grosso do Sul, Guarani, Conselho Terena, que são dos Terenas, ABA, Associação Brasileira de Antropologia, olha isso, todos na mesma petição, todos assinando uma única peça. O
O pedido era muito simples, eles estavam fazendo um pedido para tentar organizar a questão das sustentações orais, porque somos muitos amicus curiae naquele processo, justo. O que me chama atenção são essas entidades subscreverem juntas uma única petição. E eu lhes convido, assistam o documentário Cortina de Fumaça da Brasil Paralelo, para vocês verem quem é a Greenpeace. Acessem o site da Câmara dos Deputados e busquem lá relatório final da CPI da FUNAI, para vocês verem quem é CTI, Centro de Trabalho Indígena. Dá uma gugada na APIB, na COIAB, nessa Associação de Juízes pela Democracia, na Associação Brasileira de Antropologia, ABA, e me digam, tirem as suas próprias conclusões, se essa discussão é jurídica ou se essa discussão é política. Nós estamos em uma discussão político-ideológica. Não vou, como repito mais uma vez, o Supremo criou o crime de opinião. Então vou me guardar o direito de não opinar, mas eu lhes convido para entrar no Google, para acessar o site dessas entidades, para ler o relatório final da CPI da FUNAI da Câmara dos Deputados e tirem as suas próprias conclusões. O ambiente pantanoso no qual nós estamos, um ambiente de insegurança jurídica, de instabilidade. Por quê? Porque aqueles que eram os responsáveis por garantir, por preservar as nossas liberdades, a democracia e a Constituição Federal, parecem estar submersos no mundo político underground de uma bandeira de esquerda que nos deixa assim, que é o que me traz hoje aqui, aflita, ansiosa e nervosa por conta desse... Quando eu saio hoje nesta nossa conversa, eu saio um pouco da minha zona de conforto, porque para mim é muito fácil, eu venho aqui, falo de marco temporal, proibição de ampliação, artigo 231, eu sou advogada, eu conheço aquilo como a palma da minha mão, porque são conceitos com o qual eu trabalho todos os dias. Mas o que está por trás disso? O que está no pano de fundo da realidade, da base das discussões? E é isso que as pessoas precisam entender. E é nesse ambiente pantanoso que nós estamos. E hoje eu vim aqui para trazer o outro lado da página e me deixa aflita porque o solo é pantanoso. O solo é difícil. Quando a gente fala de marco temporal, proibição de ampliação, direito de propriedade, é muito fácil, é muito rígido, é muito estático. Agora, quando a gente pede a segurança jurídica e quando a gente entra na instabilidade, é isso que nós temos, é essa instabilidade, incerteza, insegurança, e é esse o ambiente que nós estamos hoje. Luana, você falou de estar aflita, e não é só você que está aflita, diversos produtores que estão neste momento bastante aflitos. Eu conversei com alguns deles, entraram em contato diretamente comigo, e eu não vou citar o nome de produtores, aí eu tenho também o direito de preservar a fonte, mas a citação deles, eu vou fazer uma analogia sobre o que eles me contaram. Eles dizem o seguinte, a produção rural brasileira, quando eu falo produção, é o elo das cadeias produtivas, quem está no campo, que trabalha direta ou indiretamente com a produção rural no campo. De uma maneira mais aguda ou menos aguda, é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E há vários conflitos entre os poderes hoje em dia. E o conflito deles, ou a aflição deles, é essa posição que começa a ser tomada nesta quarta-feira do marco temporal, ser uma forma também de um afronte político contra esses apoiadores. E essa preocupação, gostaria de perguntar para você se faz sentido e você fica livre de responder ou não. Olha, eu sinto muito que o direito de propriedade esteja na pauta neste momento político tão tensionado entre os poderes, porque existe sim o risco da propriedade privada ser a bala de canhão nesta disputa, neste acirramento de ânimos entre os poderes, porque nós sabemos que a propriedade privada, que a segurança jurídica, que a garantia da propriedade é uma pauta sensível ao governo federal. E tudo aquilo que é sensível ao governo federal, tudo aquilo com o que o governo federal
se preocupa, é algo que pode ser utilizado contra ele, não precisamos ir longe, nós vimos o que virou a questão do voto auditável, do voto impresso, o resultado que tivemos justamente por conta desse acirramento político. Outra coisa que é muito importante para nós aprofundarmos um pouco naquele posicionamento do relator ministro Edson Fachin, também não vou fazer juízo de valor, mas também convido os senhores a googarem entrevista do atual ministro Edson Fachin, quando ele relata o seu histórico lá no seu estado de origem e as suas condutas e os seus pensamentos e as suas defesas, as suas teses defensivas na sua época de juventude, de faculdade, de academia, para nós também, para todos poderem também ter uma ideia de com quem estamos dialogando na Suprema Corte. Luana, você até falando, né, a respeito dessa questão, claro que todo mundo tem o seu lastro, os seus parâmetros culturais, mas principalmente para quem está em posições como essa, que decide sobre a vida alheia, precisa ter uma consideração que contemple a sociedade como um todo. E é falando de sociedade como um todo que eu lembro de uma fala que o Aldo falava comigo, o Aldo Rebelo conversava comigo isso antes da entrevista, a respeito da preocupação que ele tem sobre a produção de alimentos no Brasil, de cereais e de proteína, principalmente. É claro que hoje em dia você vai ter muita crítica falando a respeito dos valores que estão altos dos alimentos, mas a inflação de alimentos acontece no mundo todo, não é um problema brasileiro. Aí você imagina uma circunstância no qual você tem um cenário como esse e ainda produzindo menos, porque quem está em risco não investe, Luana. Exatamente. A questão indígena, ela aflige, inclusive, existe um dado dessa análise de investimento e de produção, de que pós-Raposa Serra do Sol, a estabilidade que o marco temporal trouxe para o campo surtiu um efeito na questão da produção e do investimento e do aumento de produtividade, da busca por tecnologia, porque é necessário, tudo gira em torno da segurança jurídica. E falando em segurança jurídica, os números são gritantes. Não tenho os números aqui de cabeça, mas, mais uma vez, assistam Cortina de Fumaça da Brasil Paralelo, que eles trazem os dados fidedignos, com fontes sérias em relação à questão dos números. É estarrecedora as informações ali em relação à questão dos números. Mas uma coisa importante, voltando agora para a minha zona de conforto, falando do direito, segurança jurídica, falamos muito em segurança jurídica. Quando falamos em segurança jurídica, é importante também falarmos em confiança legítima. O que é a confiança legítima? Porque a segurança jurídica é quando o cidadão sabe o resultado dos seus atos, é algo que estabiliza a relação entre os cidadãos. Mas nós temos também a confiança legítima. A confiança legítima é algo que estabiliza a relação do cidadão com o Estado. Quem me dá uma propriedade, quem me garante a propriedade é o Estado. Eu compro uma propriedade, eu vou lá eu adquiro um veículo em uma concessionária, é um particular que está me vendendo o veículo. Mas o documento que o veículo é meu e que está no meu nome, quem me dá é o Detran, é o poder público. O imóvel é a mesma coisa. Quem eu compro de um particular e quem atesta, quem me dá o documento válido dizendo isto é seu, é o poder público. Quando o poder público me dá aquele pedaço de papel, eu confio no Estado brasileiro, eu confio naquele poder público. Isso é a confiança legítima, é o que estabiliza a minha relação de cidadã brasileira com o Estado brasileiro, com o poder público. E a confiança legítima impõe que o poder público não pode, do dia para a noite, criar ele próprio uma ruptura e acabar com aquilo que ele mesmo fez e no qual eu acreditava, que é a questão da propriedade privada. Não pode o poder público, e aí eu incluo o poder judiciário, que não é um poder eleito, mas é um dos poderes da nação, eu incluo o poder judiciário que não pode simplesmente amanhã decidir pelo indigenato e eu acordo no dia seguinte, no dia 26 de agosto de 2021, com aquele documento que eu confiei no Estado, rasgado e jogado no lixo. Isso é uma ruptura abrupta que fere a confiança do cidadão no poder público no Estado brasileiro. Isso não pode acontecer. E repito, se nós defendermos o marco temporal, nós temos estabilidade, nós temos harmonia e nós temos, sim, a possibilidade de atender os indígenas, como disse
Demarca-se as terras indígenas nos termos do marco temporal, o que não está dentro do marco temporal, mas é imprescindível para a reprodução física e cultural, pode ser atendido pelo meio de reservas ou outros mecanismos. Ao passo que o indigenato não. O indigenato é o tudo ou nada, é tudo aos índios e aniquila a propriedade privada. Por quê? Por que essa luta, essa briga tão ferrenha para uma questão tão radical que acaba com o direito de propriedade, sendo que o marco temporal abraça os dois lados? Por isso que eu digo que não é jurídico, porque o jurídico, a função contramajoritária do Poder Judiciário, da Suprema Corte, é trazer estabilidade, equidade, é tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, quando existe esse contrassenso de ter que defender com radicalidade uma tese tão radical como é o indigenato, nada me faz acreditar que a discussão é jurídica, porque eu acredito no direito e eu acredito nas instituições e acredito nas soluções dos problemas quando nós estivermos falando de direito. Nós precisamos nos livrar das amarras, das ideologias e das políticas. Luana, para encerrarmos a nossa conversa, porque amanhã tem essa votação, nesta quarta-feira começa e não vai acabar no mesmo dia, se é que ela vai, né? Se ela vai seguir por amanhã mesmo, por esta quarta-feira. Luana, você falou em ruptura, tá? Em algum momento da história do país, que é recente, é um país jovem e com as suas órgãos de representação mais jovem ainda, ocorreu alguma mudança de regra tão abrupta, tão radical como essa que está sendo proposta em relação ao entendimento que é super recente de Raposo Serra do Sol para agora, que vai ser decidido de novo o marco temporal? A mesma situação sendo decidida? Nós falamos muito de Raposa Serra do Sol, mas nós podemos voltar um pouquinho no tempo. Nós podemos voltar lá na súmula 650 do Supremo, do próprio Supremo. O Supremo sumulou uma questão. A súmula 650, ela diz que não são... Primeiro, existe o artigo 20, que estabelece o rol dos bens da União. E ali está terras indígenas. Então, as terras indígenas são bens da União. E depois a súmula 650 diz que não são bens da União os aldeamentos extintos. O que significa? Significa que só são terras indígenas aquelas nas quais os índios estão e das quais nunca saíram. E não o retorno dos indígenas para quaisquer áreas onde um dia eles estiveram. Essa súmula 650 data de quando? Do início do ano 2000. É a súmula 650. Então, nós já tínhamos essas discussões. A questão do indigenato, de que ele faz remissão a um alvará régio do Brasil colônia, se nós observarmos o que diz o alvará régio, os índios são os donos naturais e primeiros habitantes destas terras, e depois nós caímos na Lei de Terra de 1850, nós vamos ver que na Lei de Terras fala sim das terras para os indígenas. Inclusive o artigo 12 desta Lei de Terras diz que das terras devolutas serão reservadas áreas para a alocação dos indígenas. Ora, se das terras devolutas serão reservadas áreas para os indígenas, é porque não é garantido aos índios as áreas nas quais eles estão. Então é preciso fazer uma leitura legal, histórica do nosso ordenamento jurídico com seriedade, com transparência, buscando abraçar os dois lados e não buscando necessariamente excluir um dos polos. Por isso que eu digo que é uma linha que tem essa corrente político-ideológica de acabar com o direito de propriedade, porque nós temos possibilidade de abraçar os dois, mas existe uma insistência quase que irritante, uma desonestidade intelectual tamanha para acabar com o direito de propriedade.